Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia para todos, bom início de domingão. Eu sou o Bruno Mazzoni. Esse é o vídeo da Itaúsa clássico aqui do canal Clube dos Dividendos no YouTube. Todo domingão, por volta das 6 da matina, 6h11, ali junto com o seu café da manhã, um ótimo café para todos. A gente fala sobre Itaúsa e cenário macroeconômico. E para variar, essa semana que passou, tivemos bons impactos macroeconômicos, vamos falar sobre eles. E principalmente olhar para a semana que vem, que nós temos aí de boas notícias ou do que aguardar. Boas notícias não, né? Do que aguardar para a semana que vem. Eu comento um pouquinho sobre os principais ativos. No calendário aqui, nas pautas, perdão, do vídeo de hoje, pessoal, a gente vai passar pelo calendário econômico. Vamos falar sobre a agenda econômica para a semana que vem, sem dúvida nenhuma. Então, semana passada, o que aconteceu? Semana que vem, o que vai acontecer? E aqui eu dou uns pitacos na agenda. Cenário macro com curva de juros, tanto Tupiniquim, Brazuca, quanto também norte-americana, sem refresco, tá? E a gente termina com o Market Breadth, o Ibovespa, tem bastante insight para falar aqui, dólar, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre o que precisa acontecer, talvez aqui seja polêmico, né? Eu vou deixar as pautas aqui do que eu acho que pode ajudar e muito a nossa bolsa, e a gente termina com a análise gráfica da Itaúsa, que venceu a minha call coberta, não levei até o final, então vou falar sobre a minha mão de alface, vou falar sobre venda de put, vou falar sobre ordem limitada que foi startada aos 9,72. Tem bastante coisa técnica, tá? Operacional aqui dos meus aportes para longo prazo na Itaúsa, então a parte final do vídeo vai destacar esta parte. Certo, pessoal? No mais, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, muito obrigado pela companhia nos domingos aqui pela manhã, mas todos os dias estou aqui no canal Clube dos Dividendos, compartilhando vídeos com vocês no YouTube. Então, se você gosta de Itaúsa, Bolsa de Valores, dividendos, cenário macroeconômico, economia de maneira geral, considere se inscrever e ative as notificações. Vamos lá, pessoal. O que aconteceu semana passada, né? Primeiro, uma leve, não muita, né? Mas uma leve surpresa aqui do mercado com o rebaixamento da ambição do governo em relação ao seu déficit, ao plano fiscal aí, digamos assim, né? A meta fiscal, melhor dizendo, não o plano, meta. O plano continua o mesmo, mas a meta fiscal, então de um superávit de 0,50 passou ali para o 0 a 0, tá? Olhando para 2025, 2026. Então isso é importante, tá? Sai do 0,5 e vai para 0. Tá? Isso trouxe, junto com o mercado externo estressando, um pouquinho de mau humor, tá? Principalmente do mercado doméstico aqui, em relação à força de vontade que o governo emplacaria caso o cenário vá para o sul, cenário externo principalmente vá para o sul. Que o governo faria, por exemplo, se teria algum esforço para indicar ali, caso mantivesse 0,50 de superávit, mesmo que o mercado nunca acreditou que isso fosse possível, nem mesmo 0,25, quando você fala que vai buscar algo ali bem ambicioso, né, acaba que ancorando melhor ali expectativas de repente uma melhora em alguma contingência fiscal, olhando para um cenário de crescimento econômico baixo. O que aconteceu com esse PLDO ali, né? Bastante otimismo com o crescimento econômico e nenhuma sinalização ali, por exemplo, em eventual momento macroeconômico desfavorável, ou seja, recessão, algum pepino que venha a ser importado de fora aqui para o Brasil, não tivemos nenhuma citação ali. E ao longo da semana, o mau humor em relação ao fiscal aqui ficou comprometido, pessoal, porque tanto a Haddad como o RCN, né, Roberto Campos Neto, estavam na gringa, FMI, e falando mais sobre cenário macroeconômico e política monetária. Não rolou ali nenhuma cutucada sobre política fiscal. Então aqui eu já deixo como um asterisco, eu vou revisitar no outro slide o que precisa acontecer, a continuidade dessa união da comunicação entre os diretores do BC e o próprio Haddad, que ao longo da semana apareceram juntos, com discursos bem parecidos, mas também uma entrevista com o Haddad ou com algum secretário do Ministério da Economia, da Fazenda, para tentar colocar panos quentes aqui, ou pelo menos expor uma ideia mais conservadora em relação, por exemplo, caso o fiscal seja comprometido por uma atividade econômica baixa, tá, ou enfraquecendo, o que o governo faria na parte mais fiscal, mesmo de custo, que é o que a Faria Lima gosta de ouvir. Então, uma entrevista para acalmar os ânimos na parte fiscal, acho que é legal. Na parte monetária já aconteceu. Acho que na sexta-feira, principalmente, aí, tanto Haddad como Roberto Campos acalmaram bastante nossos juros. Nosso juros chegou até a fechar melhor do que a gringa. Tá? O que falta é uma entrevista mais para o lado fiscal. E torcer para que não tenha ruído, né? Nem do Congresso e nem do Palácio do Planalto em relação às falas do Roberto Campos na semana passada, que foram duras. Assim como o Powell, tá? O Roberto Campos e a maioria dos banqueiros centrais
foram mais duros. Por quê, pessoal? IBCBR acima das expectativas aqui no Brasil, então atividade econômica acima. Cenário externo, vendas do varejo nos Estados Unidos bombando, tá? Veio bem acima, veio igual, não na mesma magnitude que o Brasil. O Brasil cresceu 1%, né? Os Estados Unidos 0,7%, mas dentro de uma economia que é muito maior que a brasileira. O esperado era 0,3%, tá? E veio 0,7%. Então, vendas do varejo forte nos Estados Unidos, que não é legal. O que a gente quer ver, pessoal, para o fluxo sair de lá, e a gente está vendo o S&P cedendo, tá? Pode ser um sinal aí do higher for longer, tá? E um trade de inflação cada vez mais pujante, só ainda sem fluxo para os emergentes, mas já estamos vendo aí algumas commodities responderem para cima, não só o petróleo por causa da crise geopolítica, por exemplo. Nós precisamos ver serviços caindo, tá? Produção industrial logo abaixo, crescimento de 0,4%, expansão, essa tudo bem, tá? Esse foi um dado bom para a inflação. Então, o trade de reflação, né, de volta aí da inflação, pessoal, o que sobe? Dólar e commodities num primeiro momento, mas depois o dólar fica, tá? E as commodities acabam gerando mais crescimento e mais retorno. Por quê? Porque no ciclo monetário nós estamos aí próximos de um afrouxamento. Então, quanto mais nós temos serviços, que é a inflação dos Estados Unidos apertado, tá? E aí a importância do petróleo, que eu já vou falar para vocês sobre a inflação de serviços principalmente, menos esse trade vem fácil esse trade de reflação vem fácil para o emergente. Aí o dólar sobe e acaba ofuscando. A gente não consegue ter uma Vale se expandindo bastante. A Petrobras está subindo, mas poderia subir muito mais. Por quê? Porque o dólar ainda está forte. Então é um trade de risco ainda que está rolando, mas já temos sinais, principalmente de PMIs industriais, e semana que vem vou falar sobre o calendário. Tem na Europa. É importantíssimo que terça-feira os PMIs europeus, a zona do euro, venham forte. PMIs de manufatura, principalmente. Mas aqui atividade econômica bacana, livro bege nada a comentar, o CPI da zona do euro, linha com as expectativas, produção industrial também em linha. Nós queremos aqui PMIs agora fortes, tá? E PMIs, pessoal, é semana que vem, tá? PMI é semana que vem. Segunda-feira eu não traria nenhum grande dado na segundona, mas na terça o mercado é igual vendas do varejo semana passada, fez muito preço no dólar. O mercado geralmente não olha, mas agora tá olhando pelo momento macroeconômico. E aí eu vou dar mais um chute. Eu tô ao vivo lá na XP todos os dias, né? Pela Invest Smart, e falei, pessoal, vendas do varejo vai ser tipo payroll, vai ser muito importante. Dito e feito, acabei acertando por sorte ali, o dólar espancou para cima, né? Por uma vendas fortes no varejo. Porque o mercado tá com a expectativa, tá querendo que os serviços desacelerem, porque é onde está a inflação, tá? Então é housing, shelter, ali aluguéis e mais do que aluguéis também disseminado ali em alguns outros serviços. Olhar para alguém que possa combater a força do dólar é importantíssimo. E quem pode combater a força do dólar na terça-feira, dia 23 de abril, é o euro. Tá? Caso tenhamos aqui os PMIs fortes, tá? Se possível, de manufatura. Tá? Não muito serviço, manufatura. Tá? Vindo dados bons aqui, pessoal, bom, temos uma esperança. Tá? Porque aí o euro-dólar dá uma estabilizada, euro ganha terreno, o dólar cai e as commodities sobem. Por quê? PMI, principalmente de manufatura, é commodities para cima. Então vocês já estão vendo aí o cobre subindo para caramba. Tá? Pode ser um indicador muito importante de que commodities vão vencer a guerra em relação ao dólar, porque o Fed logo, e assim a gente torce, vai ter ali um dado, pode ser na sexta-feira, o PCI, que depois da terça, pessoal, na minha opinião, é o dia mais importante, terça e sexta. Eu sei que quinta tem o PIB norte-americano e pode ter revisões ali, etc. Vai gerar um alvoroço, mas tem muita coisa aqui no preço. Eu acho que o PCI confirmando por causa do PPI um pouco mais benigno. Poxa, pessoal, temos aqui a expectativa muito legal de melhorar, tá? De realmente ter o dólar cedendo. Tá? E é isso que a gente precisa, porque a commodity está só esperando, tá? Está só esperando, pessoal. Enquanto commodities estão aquecidas com o dólar subindo, é até bom, porque normalmente com o dólar forte do jeito que está, a gente teria commodities apanhando, como foi 2014 a 2016. Não é o caso agora. Tá? Por quê? Porque a gente tem essa expectativa aí de PMIs melhorando, e expectativa não, já é um fato de PMIs melhorando, manufatureiros principalmente, tá? E de ciclo monetário, alívio. Na Europa é mais certeiro. Nos Estados Unidos, pessoal, qualquer sinal que ajude, ou seja, atividade fraca, vai ser positivo para o mercado. Então, se PIB tiver revisão para baixo, vai ser positivo. Se a PCI, se tiver um dado abaixo das expectativas, vai ser maravilhoso. Tá? O mercado está esperando, core, né, o núcleo do PCI, pessoal, em 0,3, certo? Em 0,3. Está esperando ali gastos pessoais, tá?
e também ganhos pessoais mês contra mês, ganhos de 0,5 e gastos de 0,3. Tá? Então um pouco de poupança aí o mercado está esperando. Mas o mais importante é o PCI. E é a métrica de inflação que o Fed mais gosta, está boa parte no preço já, porque o PPI ajuda a calcular o PCI. Mas de novo, pessoal, qualquer surpresa baixista aqui, ótimo. Para cima, péssimo. Tanto no PIB, menos no PIB, porque é um dado retrovisor, mas mais no PCI. O PCI não pode vir acima do 0,3. Certo, pessoal? Esses são os dados mais importantes, então eu elencaria terça, tentar ali especular a força do euro frente ao dólar, seria legal. Temos alguns indícios que a parte industrial está melhorando na Europa. E aí nós pulamos de terça, minha opinião, tá? A não ser que quinta o PIB tenha revisões muito fortes, nós pulamos de terça para sexta. Então assim, é uma semana, pessoal, que deve começar xoxa, ganhar tração na terça, pelo menos para emergentes. Terça-feira eu teria ali uma expectativa bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. Olhando ali, acho que a gente não tem nenhum dado da China, não temos dados da China semana que vem, não. Então, é realmente Europa, pessoal, Futebol Clube é China, só vamos ter ali na sexta-feira, tá? Só na sexta-feira, então nada, e à noite também. Então, sem dados importantes, Temos confiança do consumidor aqui no Brasil na quarta, mas nada demais, tá? Nada que vai fazer, de fato, preço aqui, ó. O que fez preço na curva de juros brasileira? Vocês estão vendo, pessoal, que a curva de juros fechou a semana, é um candle semanal, tá? De abertura, sim, mas vejam que a cauda mostra que pelo menos 50% do corpo total, né, da expansão total, a cauda é cinquentinha, ou um pouquinho mais. Baita sinal positivo, tá? Quem que fez esse sinal positivo, pessoal? Roberto Campos e Haddad, tá? Os dois. Ancorando um pouquinho melhor as expectativas de Banco Central mais conservador, duro, porque a mudança tanto do câmbio, patamar do câmbio, quanto também da inflação americana trouxe um novo balanço de risco, show. Então nada de aliviar na parte monetária. Agora, na parte fiscal, o Haddad pode ir além. Então, esperar mais uma entrevista com o pessoal da Fazenda é interessante porque Brasília odeia dólares altos. Tá? Isso faz mal, principalmente para a popularidade. Tá? Então, do mesmo modo que o mercado tem medo quando a popularidade do Lula cai e ele gastar mais, quando o dólar sobe é a mesma coisa. Então, vai ter bombeiros. É uma boa semana para ter bombeiros, pessoal, em Brasília. Certo? Tanto na parte do Congresso quanto também do Palácio do Planalto. Por isso que eu não acho que vai ter briguinha de bancos do Roberto Campos ter sido duro e tal, e o pessoal pressionando para cortar juros. Acho que não vai ser isso, e a reunião tá só em maio. Então, assim, é uma boa semana para a gente ter o doméstico ajudando, tá? Brasil ajudando aqui. Essa seria a minha expectativa. Os juros está em região de resistência técnica, mas é importante esse movimento, pessoal, de cauda, né, de venda na sexta-feira. Se eu pôr um gráfico diário, tá, vai ficar melhor para elucidar. Aqui, ó. Então, no gráfico diário fica melhor o candle branco aí, branquelão, certo? Pálido, ó. Nós tivemos aqui, então, quarta, quinta e sexta de estabilização e fechamento da curva. Importante. Por quê? Porque o cachorro, já que nós somos o rabo, o cachorro, pessoal, não teve refresco. Tá? Esse é um gráfico semanal. Ó, o cachorro está nas máximas e podemos dizer que na sexta-feira rolou um fechamento? Não, pessoal. Tava em vias de, certo? Eu vou dar um zoom para vocês ali. A curva de juros americana estava em vias de fechar e nananina. Tomou-lhe conta, tá? Então, todos os integrantes do Fed, tá, que vieram a fazer as suas entrevistas, principalmente o Williams, todos eles duros, assim, rock. Então, isso forçou a curva, pessoal, a não fechar. Então, lá nos Estados Unidos, as condições financeiras pioraram bastante essa semana, porque o S&P caiu pela primeira vez aí mais de 3, 5%, e a curva de juros abriu forte, tá? E lá eles têm o dado mais importante para esse tipo de cenário macro deles na quinta-feira, que é PIB, e depois na sexta-feira o PCI. Então, assim, a gente tem uma portinha aberta, tá, para o dinheiro escoar para emergentes, porque o cenário, por incrível que pareça, apesar da temporada corporativa, tem as Big Techs começando a divulgar semana que vem, por incrível que pareça, nós temos ali um cenário mais difícil para os Estados Unidos, principalmente para renda variável, tá? Enquanto as commodities performando bem como estão, show de bola. Tá? Em termos de resultado, até curioso fiquei. Não sei se eu vou conseguir pescar aqui alguma super companhia. Tá? Não vou pescar porque vai demorar muito, mas temos aqui, pessoal, uma pancada de empresas divulgando. Uma pena que eu não tenho como filtrar aqui as principais, tá? Mas é a temporada corporativa americana pegando fogo realmente semana que vem, porque temos, se eu não me engano, uma Big Tech ou outra vai divulgar semana que vem. Então fiquem de olho aí, porque semana que vem tem empresa importante divulgando. Bom,
Cenário macro, então, pessoal, tá docinho? Não. Principalmente para a curva de juros. Então, qual que seria o melhor dos mundos? A gente tem a curva de juros americana abrindo, não tem problema, porque lá realmente a economia está forte, porém o dólar perdendo força, o DXY perdendo força. Isso é possível, vindo de competição. Competição é essa, o euro na terça-feira dando uma pancada para cima, com atividade para cima. Seria muito bom, tá? Seria muito bom, certo, pessoal? Porque curva de juros na gringa sobe, abre, por causa da percepção de inflação. E emergente vem de inflação, né? Que são as commodities. Então, não necessariamente os treasuries 10 anos subir ou se manter alto por muito tempo, como os juros americanos, etc., apesar de afetar um pouco do carry, não afeta necessariamente commodities, porque todo mundo vai estar cortando juros ou estimulando como a China está para tentar ali ter inflação no caso. Então, a gente pode ter os juros higher for longer nos Estados Unidos, o importante é o dólar perder força. Para o dólar perder força, a gente precisa de dados fracos e lá nos Estados Unidos e dados fortes na Europa. Tá? Então, isso é importantíssimo que aconteça. Estou desenhando um cenário para vocês aqui de caixinhos dourados para fluxo vir para emergentes, que é o meu cenário base para esse trimestre. Então, mínimas entre março, abril e maio. Tá? Em maio já forma-se fundo ali e vamos até julho, finalzinho, com um rally. É isso que eu imagino na bolsa. Mergulhando agora, saindo do cenário macro, entrando com vocês, pessoal, no cenário quantitativo do Ibovespa, ações do Ibovespa, apresento novamente, para quem não conhece, o indicador que eu utilizo, que é o Market Breadth lá do scanner da bolsa. E pois bem, pessoal, fevereiro, tá? O Market Breadth atingiu na média de 20, né? Ou seja, apenas 20% das ações ou menos do Ibovespa estavam negociando acima da média de 20 naquele momento, no gráfico diário, atingiu novamente aqui, essa semana. Tá? Estamos também com a média de 50 muito próximo. Tá? Quando aconteceu esse sinal de compra, né, a linha azul no verde, vamos colocar, o Ibovespa fez fundo, não conseguiu ali ir para muito lugar, mas segurou, lateralizou. Tá? Então o quantitativo importa, tá? Na minha opinião, também para o alocador tático e para você que está de olho agora na sua graninha para esse mês de abril, na divisão renda fixa e renda variável. Tá? Eu especificamente estou aumentando em renda variável, pela expectativa que eu tenho de entre março, abril, maio e junho, julho, ela bater os ativos que eu tenho, bater aqui CDI, bater também inflação. E aí lá para julho, vendas de call, aumento de CDI, inflação, né? Eu também nunca acho que um produto morre, né? Renda fixa ou renda variável. Mas nesse momento especificamente, o quantitativo me diz, olha, 2024, cenário é de alta e quantitativamente estamos barato, estamos entrando aqui nos melhores descontos. Tá, pessoal? Então é importante ver aqui o sinal de compra, que já aconteceu pequeno, mas já é um sinalzinho, tá? Que a gente pode ter uma estabilização, um pouquinho mais de queda para mais desconto. Tudo bem, mas essa queda, na minha opinião, é oportunidade. Tá? Nesse momento, não foi durante ali ao longo do mês de março. O outro momento de desconto se deu em fevereiro. Tá? Não foi ali em março, foi no finalzinho de janeiro, fevereiro. Tá? Depois a gente passou uma bolsa meio que lenga-lenga, sem ter nenhum tipo de desconto, até por isso também pode ter sido a falta de fluxo. Tá? E a bolsa de fato, pessoal, na parte de preço, não só quantitativamente, esse é o gráfico do Ibovespa, adivinhe, batemos no primeiro ponto que o Brunão aqui na futurologia diz, possível fundo, 123,390. Então o desconto começa no 126, que é alvo agora, faixinha amarela, passou pelo 124 e uns quebradinhos, que eu já apaguei aqui para colocar o 126, e agora temos o 123,390, tocou, tá faltando 121,256. Então, essas duas faixinhas de preço, pessoal, abaixo da amarela, tá? É uma revisita aqui à nossa máxima histórica, tá? E, na minha opinião, é a partir desse ponto que, se houver um rally, teremos mínima sendo feito. Então, aqui é importante para mim, porque temos que fazer uma aposta, temos que ter um cenário base. O meu cenário base, eu venho compartilhando com vocês, tá? É o de 2016 ali, tá? Um cenário de bolsa em alta por causa desse ciclo monetário? Sim. Atividade econômica? Sim. Tá? Falei das coisas que seriam ótimas. Europa voltando a crescer, principalmente as exportações para a China, e China, né, reportando o que está reportando. Ficando ali no neutro, tá bom. Tá? Então, o cenário base seria, bom, um cenário aqui, bom, outro cenário a colar. Tá? Do 123 ao 137, do 121,200 ao 137, 123,390. Tá, pessoal? Eu começo a perder um pouquinho da expectativa de alta para o ano, e principalmente para o trimestre, se a gente perdeu o 121,256. Até o 121,256, pessoal, tá show. Aí o primeiro ponto, 123,390, tocou. Então, quantitativamente, entrou no desconto Market Breadth. Preço, bateu em um preço importante.
Então eu começo a especular que a intensidade dos aportes entre renda fixa e renda variável no mês de abril tende a ir mais para renda variável. Tá? Por quê? Eu tenho um cenário. Deixe nos comentários o seu. Dólar, pessoal, esse é o pepino. Né? Porque o trade de reflação, em um primeiro momento, os dois sobem. Né? Só uma retomada da inflação no mundo, por exemplo. Sobe dólar pelo risco da mesma, né? E pelos juros ficar alto por mais tempo. Então o dólar ganha força. E também as commodities ganham força, porque temos inflação e PMIs melhorando. Tá? Então, nesse momento, os dois sobem junto, o que é péssimo. É o empobrecimento do mundo. Sobe a gasolina, sobe também, tá, o preço de tudo que envolve petróleo. Então, e o dólar, que é o custo pelo qual a gente compra o barril, também está mais alto. Então, é um momento de empobrecimento do mundo, só que é um momento não sustentável. Não é sustentável no médio prazo, principalmente, olhando para 2024, como todos os dois subiram juntos. Eu sei que 2020 para cá aconteceram trimestres e os dois subiram juntos, mas depois inverte. E é essa a expectativa que eu tenho, que as commodities vençam, e não o dólar. Se você tem a expectativa que o dólar vence, pessoal, a bolsa até pode subir também, tá? Como foi em 2018, dólar e bolsa subindo, tá? A bolsa fica um pouco fora porque a gente captura, né, a inflação das commodities. Mas aí você vai ter na parte das small caps um pouco mais de dificuldade, tá? Eu acho que esse é o ponto. O dólar atingiu níveis estratosféricos aqui, tá? Vejo os 5,238 como pontinho, sim. Mas a máxima, pessoal, da PEC dos precatórios, etc., até onde o mercado levou, 5,39. Então tem que ter esse cenário em mente. O dólar, infelizmente, escapou. Esse gráfico que eu compartilho com vocês é um gráfico mensal. É muito importante que ao longo do mês de abril a gente tenha vendas para o corpo desse mês de abril aqui não ultrapassar os 5,23. Ultrapassou, voltou. Show, tá? Então, dólar é o ativo de maior risco. Por quê? Porque aquela correlação, né, dólar para baixo, bolsa para cima, pode confundir você. A gente pode ter os dois para cima, tá? Dificilmente, quase 0% de chance de ter os dois para baixo, porque não há recessão no radar. Para ter os dois para baixo é recessão. Corte de juros nos Estados Unidos, porque a atividade tá indo para baixo, tal, e aí a bolsa cai e dólar cai. Não é isso, pessoal. Esse ano aqui, tá, o dólar tem as expectativas de ceder caso a atividade lá enfraqueça e a gente mantenha uma política dura de BC, como foi compreendido aqui pelo RCN. Temos tudo aí para valorizar o real nesse segunda quinzena de abril, caso a gente comece, por exemplo, com o PMI na Europa forte, como eu comentei, e PCI fraco. Então, resumindo, pessoal, o que nós precisamos para a semana que vem? E aqui eu vou introduzir o Prats, né, que não introduzi ainda. Primeiro, os dividendos e reajuste da Petrobras, se isso acontecer, pessoal, show. O reajuste nem vejo como tão necessário, o mercado está aguentando e está subindo do mesmo jeito, o dividendo é necessário. Então, que se elucide isso, o Prats, pessoal, a Petrobras pode trazer alívio para o fiscal, que pode fazer e vai fazer os juros fechar, e até o dólar ceder, porque aí tira também um pouquinho do peso do Banco do Brasil, traz um nível de governança ali pró-mercado novamente. Então, a Petrobras pode ser, no doméstico, pessoal, o fato relevante da semana, com o tal dos dividendos. Tá? Me parece dado, e eu apostaria que vai ter esse dividendo, porque a Petrobras não cai. Tá? Então, tem muito fluxo na Petro, tá? Mas a Petro pode inundar a curva de juros. Tá? Pode inundar a curva de juros, e de fato inunda, né? Com o fiscal, com o dinheirinho do dividendo, vai ser um fiscal bem interessante. Então, a Petro aqui no Brasil é mais importante do que Haddad e RCN. Na minha opinião, sim. Mas é importante também, segundo o colocado, Haddad e Roberto Campos Neto virem a público, né? Ficar ali tateando o público, e até eu considero. O Roberto Campos não é muito fã, ele já falou isso quando era tesoureiro do Santander, de intervir no câmbio. Mas se de repente o Haddad vier e postar ali novas medidas econômicas, como ele chegou a prometer semana passada, uma entrevista para essa semana aqui, pós-Tiradentes, feriado de Tiradentes, aliás, bom feriadão de Tiradentes para todos. Domingão é feriado, gravo para vocês no sábado, dia 20, né? Então amanhã vai ser feriado. Mas se tivermos entrevistas ao longo da semana que vem, pessoal, e a não escalada da guerra, né? Que é o petróleo ali, o número 5, podemos ter ali o Haddad vindo a público primeiro, traçando ali algumas medidas, deve ter conversado bastante com o Roberto Campos, e aí quem sabe o BC atuar, tá? Leilão, dar uma pancada no dólar, pós-Haddad. Então a gente pode ter também essa sinergia muito boa, tá? E o dólar cedendo. PMIs bons na zona da União Europeia, terça-feira. É essencial que isso aconteça para o euro ganhar força, patamar versus o dólar. Euro e iene japonês ganhando patamar, pessoal, ótimo, tá? Ajuda a gente aqui. PCI na sexta-feira dos Estados Unidos abaixo. E o petróleo ao longo da semana ou estável ou em queda. Então, semana que vem, pessoal, segunda quinzena de abril, se nós tivermos essa conjuntura aqui, ó, tá? Você
muito provavelmente que está sofrendo aí nos aportes, vendo as ações caírem de repente em 2024, vai ter ali um mês muito parecido com novembro do ano passado, certo? Feito isso, Brunão opinando, deixa as suas no comentário. Eu termino o vídeo, pessoal, falando da Itaúsa. Então fui mão de alface, se eu tivesse aí levado até o exercício a minha call, eu teria aqui ganho cheio, né, os 48 centavos por lote, tá? Mas eu zerei a 11 centavos, então deixei 11 centavos na mesa, tá? Mas ainda assim foi maravilhoso a ideia e com o dinheirinho da venda de call coberta, mandei bala na ordem limitada aqui a 9,72. Então comprei a 9,72, esse ponto já não tem relevância nenhuma, tá? Agora, pessoal, a Itaúsa tem 9,37 para baixo, já tocou um VWAP importante de novembro, né? Esse é o mês de novembro, esse candle forte de alta aqui. Então começa a adentrar a novembro, o que é importante, e 9,37 para baixo já entra na zona de vendas de tá? Ou até ordens limitadas. O 9,37 é um bom ponto. Eu coloquei ZC aqui, que é zerar call, mas não levei até lá. Tá? Então 9,37, 9,2, 8,79 são os pontos onde no dinheiro, e se tiver gordinho os prêmios, eu vou vender put. Tá? Então saio de venda de call e entro em venda de put na Itaúsa. Certo, pessoal? Essa é a única estratégia que eu quero passar na parte técnica aqui da Itaúsa. No mais, a gente logo vai ter a temporada corporativa. E aí eu atualizo vocês também na parte dos fundamentos. Certo? Vou deixar vocês aqui com essa parte do que precisa acontecer para a semana que vem. Tá? Prats, Haddad, RCN, PMIs, PCI e petróleo. Deixem nos comentários aqui o que vocês acham que precisa acontecer, tá? Para o mercado deslanchar. Se é que vocês acham que o mercado vai deslanchar. Né? Quem acha que vai ter recessão ou que o Brasil vai muito mal, tá? Você tem que estar olhando agora, talvez, para uma expectativa do mercado retornar para as máximas, 126 mil, por exemplo. Aliás, até vou falar isso, né? Antes de fechar. Quem está pessimista, pessoal, eu esperaria um retorno aos 126.800. Para quê? Para olhar para o BOVA, etc. e socar put, né? Comprar put longa, principalmente. A expectativa dos 126 até os 114. Então, acabei não falando, né? Você é pessimista, diferente da minha opinião. Pessoal, nós dois podemos ganhar dinheiro sem problema nenhum. E na minha opinião, se eu tivesse com a ótica de pessimista, tá? Eu esperaria um retorno dos preços aos 126.800, aproximadamente, e aí eu compraria put longa, lá para agosto, longa, entre aspas, né? Agosto, setembro, ali já tá bom já. Acho que você vai capturar muito bem em meses de queda, ganhando um dinheirinho, tá? Então também na ótica do pessimista, tá? Eu ia ficar sem falar para vocês isso. Bom, agora sim. Grande abraço, até o próximo vídeo. Ótimo domingão, ótimo feriado. Tchau, tchau, pessoal.